começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Exercício 3 da primeira semana do PET, primeiro colegial. Então vamos lá, senhores, questões de VOF. Ao se fechar uma porta, aplica-se uma força na maçaneta para ela rotacionar em torno do eixo fixo onde estão as dobradiças. Então aqui, ó, eu vou tentar desenhar, né? Tá em 2D, a gente vai tentar desenhar aqui para ficar em 3D. Então ela tá rotacionando assim, né? É o que você sabe fazer aí, abrir a porta. O meu eixo, tá? O meu eixo aqui, senhores, é esse eixo aqui, ó, é o eixo da dobradiça, ok? Ela também poderia, quando a dobradiça quebra, o portão poderia rotacionar assim, ó, tá? Mas na verdade o portão está rotacionando em torno do eixo da dobradiça, então é o abrir e fechar de portas, tá? Que eu posso ter duas rotações, tá? Em torno desse eixo Y, ou eu poderia ter em torno do eixo X se a dobradiça quebrasse. Com relação ao movimento dessa porta, analise as proposições a seguir e marque verdadeiro ou falso, né? V para verdadeiro, F para falso. Quanto maior a distância perpendicular entre a maçaneta e as dobradiças, menos efeito o torque da força. Tá. Então vamos lá. Torque, senhores. O que vem a ser torque, o momento, seria a força vezes o braço de alavanca, né? Tamanho dele, vezes seno de alfa. Como ele falou perpendicular, ele está falando que o alfa vale quanto? 90 graus. E o seno de 90 vale 1. Magno, você cantou a musiquinha do 30, 60, né? 45, mas não tinha 90. É porque é o seguinte, senhores. Depois você vai ver, aprofundar isso no segundo colegial. Você tem o ciclo trigonométrico. O eixo Y é o eixo do seno. O eixo X é o eixo do cosseno. O ângulo que você quer é o ângulo de 90 graus. O raio trigonométrico vale 1. Quando o ângulo for de 90 graus, tá? Quando o ângulo que for de 90 graus, o tamanho do seno aqui no ciclo trigonométrico é 1, tá? Só para você saber. Então, o que isso significa? Que eu vou ter o torque máximo. Então, primeira coisa, quando o seno é de 90 graus, eu tenho o torque máximo. Se o ângulo é diferente de 90 graus, eu tenho um torque menor, ele não é máximo. Ok. Então, o torque aqui vai depender de quem? Vai depender da força e vai depender de quem? Da distância. Então, aqui, nós estamos aplicando uma força e quanto maior a distância perpendicular a essa força entre a maçaneta e a dobradiça, né? Então, maior essa distância aqui, menos efeito é o torque da força. Menos efeito. Ai, não sei, parece que o português não encaixa, né? Eu gostaria de mudar aqui. Menor é o torque da força. Então, aqui seria o quê? Falso. Porque se você tem uma distância maior, a força é constante, né? Nós estamos pressupondo que essa força é constante. E aí você aumenta esse braço de alavanca, você aumenta o toque, né? Torque. Opa! Letra B. A unidade de torque de força no sistema internacional é Newton vezes metro. Verdade, né? Aqui nós temos a força que é dada em Newton, o braço de alavanca vai dar em metro no sistema internacional. Pode também ser usada a unidade watts? Não, não pode ser utilizada a unidade watts. Por que não pode? Porque potência é a capacidade de transferir energia em um determinado tempo. Então, o que eu tenho? O que é energia? Energia é Joule
sobre segundo. E isso é watts, tá? Então não pode, falsa. Alternativa B, falsa. O torque da força depende da distância perpendicular entre a maçaneta e a dobradiça? Verdadeira. Depende, né? O torque sempre vai depender de quem? Da distância. Quanto maior essa distância, maior o torque. Quanto menor a distância, menor o torque. A porta em equilíbrio dinâmico pode ser acelerada pela força que provoca o torque? Senhores, aqui nós temos um problema, tá? Talvez quando você pegou o PET, ele já mandou uma nova versão, mas aqui para mim a letra D, ela tem um problema, tá? Por quê? Porque essas questões aqui, essa questão foi tirada de um vestibular e eles modificam isso por causa de direitos autorais, mas é uma besteira, é só colocar a universidade. Mas eles estão preocupados com o aluno lá e colar, vai na internet, pega o gabarito que está lá e já preenche. Então eles modificam a questão. Nem sei se é por causa de direitos autorais, mas aqui tem um problema. O problema aqui, senhores, é que ele fala a porta em equilíbrio dinâmico. O que é equilíbrio dinâmico? Vamos lá, vamos voltar lá na chave na questão da chave lá que a gente pegou. Não, daqui, essa aqui. Beleza. Tá lá. Nós temos dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio estático, quando o corpo se encontra em repouso, e nós temos o equilíbrio dinâmico. Quando que é o equilíbrio dinâmico? Quando o corpo está em movimento retilíneo uniforme. Então, peraí, como que uma porta vai estar em movimento retilíneo uniforme? Me explica isso aí. Então, a pessoa que fez a questão, ou ela cometeu um erro de digitação, porque deveria ter escrito equilíbrio estático, certo? Ou ela desconhece física. Vai me desculpar, e aí fica uma crítica minha ao PET, entendeu? Então, voltando lá na questão. Toma aqui, senhores. A porta, você escreve assim, a porta em equilíbrio estático, quer dizer, ela está em repouso, pode ser acelerada pela força que provoca o torque? Aí, a alternativa seria o quê? Verdadeira. Agora, a porta em equilíbrio dinâmico, como que ela está em equilíbrio dinâmico? Ela está em movimento retilíneo uniforme? Difícil, hein? Difícil analisar essa questão, muito complicada. Pode ser acelerado pela força que provoca o torque? Então, eu não sei. Ou ele poderia ter escrito aqui, né? O torque dinâmico. Também existe essa expressão, aí ficaria adequado, tá? O torque dinâmico provoca uma aceleração? Provoca aceleração. Mas da forma que ele escreveu, começou a escrever a frase aqui, que a porta em equilíbrio dinâmico, tá errada, tá furada, que ela não pode estar. Então, senhores, não sei se é verdadeira, se isso aqui vai ser falso. Então vamos colocar aqui, ó, tá, para vocês. Vamos colocar falsa. Então vamos digitar aí falsa. Mas eu estou colocando falsa por causa dessa parte da frase, porque ela não faz nem pé nem cabeça. Então, não sei responder. Sinceridade para você, não sei te explicar isso daí, porque tá muito furado, tá? Vamos para a letra E. Eu estou considerando falsa porque não tem como a porta estar em equilíbrio dinâmico, não tem como ela estar em movimento retilíneo uniforme. Então, por isso que eu vou considerar a questão falsa. Caso a maçaneta da porta fosse instalada no centro da porta, então o que acontece? Você vai tirar lá da onde é convencional e vai trazer para cá. Até colocar em vermelho. Vai trazer para cá a maçaneta. O que vai acontecer? Você vai ter uma distância, você vai ter um braço de alavanca menor, né? Então, o que acontece? Se você diminui a distância, a força ainda continua sendo a mesma, você vai o quê? Diminuir o torque, né? Caso a maçaneta da porta fosse instalada no centro da porta, a força necessária para fechar a porta ia o quê?
diminuir, que a força não é constante. Então vamos pensar? Então vou fazer assim, para você entender. 2 vezes 5 dá quanto? 10. 5 vezes 2 dá quanto? Dá 10, certo? Eu posso falar que isso aqui é a força, esse aqui é a distância e esse aqui seria quem? O torque. Pensando que vai dar o mesmo torque, tá certo? O que acontece? Se você aumenta, do 2 para o 5, eu estou aumentando o quê? A distância, o braço de alavanca. Então, o que acontece com a força que eu tenho que aplicar para dar o mesmo torque? Diminui. Mas no caso do exercício é o contrário. Você tinha a maçaneta aqui e aí você trouxe para o centro. Você diminuiu a distância. Para dar o mesmo torque, o que você vai ter que fazer com a força? Aumentar. E o texto fala que ele faz o quê? Diminui. Então, aqui é o quê? Falso. Ok. Vamos para o próximo exercício. Uma força aplicada sobre a dobradiça central da porta teria maior dificuldade de fechar a porta do que uma dobradiça aplicada na extremidade oposta da porta. Então vamos lá. Uma força aplicada sobre a dobradiça central. Então eu estou pondo a força aqui, nem no meio, mais não é. Eu estou diminuindo aqui o meu braço de alavanca, certo? Vai trazer maior dificuldade para fechar a porta? Sim, porque eu vou diminuir a distância. E o que vai acontecer com a força? A força vai ter que aumentar. Então vai aumentar a dificuldade de fechar a porta? Sim. Do que é aplicado aqui do lado oposto? Verdadeiro. Não esqueça de ser grato, de se inscrever no canal, de curtir, compartilhar, tá? Coloca aí de qual escola você é. Se puder colocar no comentário, torque, também ajudaria bastante. Então, fica com Deus.